Atualidades. Anne Frank, 90 anos. Olá, pessoal! Nossa aula do dia de hoje seria lá para comemorar os 90 anos de Anne Frank, uma judia que foi presa, mandada para o campo de concentração e mais uma da que faleceu sobre o regime nazi-fascista de Adolf Hitler. Infelizmente, Anne Frank não sobreviveu ao horror daquilo que foi o Holocausto dos judeus durante a Segunda Guerra Mundial. Para a gente tentar entender um pouquinho dessa questão, eu quero construir com você a linha do tempo, porque ela nos permite lá entender o porquê do ódio aos judeus, tanto ódio na Europa e em países como os Estados Unidos e espalhado pelo mundo como um todo. Então vamos lá, vamos tentar entender essa questão. Primeiro, é importante a gente lembrar que lá no século I, nós tínhamos lá aquilo que nós chamamos de Palestina no setor, na contemporaneidade, que era ocupado pelo Estado de Israel. O Estado de Israel, a palavra Israel, significa Deus é o Senhor. O Estado de Israel ocupava a totalidade do território da Palestina e era um Estado judaico, um Estado semita. Lembrando que os semitas são aqueles que, segundo a Torá, são os descendentes de Sem. Lembrando que a Torá é o texto sagrado para os judeus e representa parte daquilo que é o Antigo Testamento para os cristãos. A gente sabe que naquele século I, um judeu chamado Jesus se autoproclama filho do próprio Deus, enfrenta o Império Romano, que era o império mais poderoso da época, e também as lideranças do povo judeu, basicamente os rabinos e todos aqueles que eram administradores do templo. A gente vai poder observar lá que, em virtude disso, ocorre a morte da figura de Jesus por crucificação, que era a morte, talvez mais dolorosa e mais humilhante do período. O resultado é que ali nascia um outro grupo religioso, que é o cristianismo. E aí, do século I até o século IV, os cristãos foram perseguidos tanto por fariseus, que eram os administradores do templo judaico, quanto por Roma. Era considerado uma seita dentro do judaísmo. No século IV, o imperador de Roma se converte ao cristianismo e aí a perseguição muda de figura. Nós vamos passar a ter parte do movimento cristão e de Roma agora perseguindo os judeus, porque o raciocínio era que aqueles que haviam desejado a morte de Jesus foram exatamente o povo judeu. Nesse momento, acontece o que nós chamamos de diáspora judaica, que é a dispersão dos judeus pelo mundo. E é por isso que você tem judeu polonês, ucraniano, russo, brasileiro, americano, argentino, alemão, austríaco, holandês e por aí vai. O judaísmo é uma religião não proselitista, que não busca adeptos. Originalmente falando, só é considerado judeu aquele que é filho de mãe judia. Contemporaneamente, é admitido em alguns casos quando o pai é judeu e a criança quer ser iniciada no judaísmo. A gente vai poder observar que os judeus, então, do século IV até o século XX, foram um povo apátrida, ou seja, que não tinha um país que os representasse. No século XIX, cresce na Europa um movimento chamado de sionista, que lembra o Monte Sião, considerado sagrado para os judeus. Os sionistas, judeus, reclamavam junto à Europa a recriação do Estado de Israel no território da Palestina. O problema é que mais ou menos aí, a partir do século VIII, IX em diante, parte do território da Palestina foi ocupada por uma população árabe islâmica, que são os palestinos. E aí, a proposta da Europa chegou a ser a recriação do Estado de Israel na África, para a gente entender como que o europeu pensa, que um país pode ser estabelecido em qualquer lugar naquele momento. Óbvio que os judeus não aceitaram,
porque eles entendem que o território da Palestina lhes foi dado pelo próprio Deus. E assim permaneceram como um povo apátrida, porém com as nacionalidades dos países onde eles foram fixados ao longo de centenas de anos. Era muito comum na Europa, já no século XIX, uma forte ação antissemita, de forte racismo, que atribuía, ao povo judeu todos os males que aconteciam no mundo, desde problemas ou catástrofes de ordem financeira e econômica até problemas de ordem social. Adolf Hitler foi cabo do exército alemão durante a Primeira Guerra Mundial, onde a Alemanha fora derrotada, humilhada no Tratado de Versalhes, a manter uma força armada de no máximo 100 mil homens, de pagar reparações de guerra à França e também à Inglaterra, e de certa forma sofrer uma desmobilização das suas forças armadas. Hitler cresce no contexto a partir da década de 1930 com um discurso fortemente antijudaico, antissemita, de segregação racial. Ele chega ao poder em 1933 e já pelos anos de 1938 e 39, ainda um pouco antes da guerra, começam as primeiras retaliações ao povo judeu, inicialmente dentro da própria Alemanha. Mas nós sabemos que em 1939 explode a Segunda Guerra Mundial. Essa guerra que vai de 39 a 45 e aonde Hitler decidiu aplicar a chamada solução final. Ele chegou a matar 75% dos judeus da Europa. Em algumas áreas, como a Polônia, 90% dos judeus foram mortos em câmaras de gás, em áreas de trabalho forçado, simplesmente assassinados, foram cortada a alimentação para que eles morressem de inanição. Anne Frank era uma judia holandesa, se encontrava na Holanda, onde o pai tinha uma fábrica. Logo no início, o terror em cima dos judeus na Holanda, após a ocupação pela Alemanha, logo nos primeiros anos de guerra, colocou em sobressalto a família de Anne Frank. O seu pai tomou uma decisão que foi de se refugiar no sótão da empresa que pertencia a eles, em virtude do fato de que a irmã mais velha de Anne Frank, a Margot, havia sido convocada para um campo de trabalhos forçados. Em virtude disso, a família se refugia até 1944 num sótão. E é nesse sótão, aterrorizados pela fome, pelo frio, pela doença, pelo confinamento que tinham que passar e pelo medo constante de que as tropas nazistas na Holanda descobrissem imediatamente o seu esconderijo, é que Anne Frank iniciou um diário. Nesse diário, ela relatava tudo aquilo que ela, os seus familiares e outras pessoas que chegaram a se refugiar no sótão passaram. Finalmente, em 1944, o seu local de esconderijo conseguiu ser descoberto pelas tropas SS. Anne Frank foi encaminhada para o campo de concentração de Bergen-Belsen e morreu lá em 1945, apenas aos 15 anos de idade. E, portanto, depois da sua morte, e o único membro que sobreviveu da família foi o pai, Otto Frank, ele descobriu o seu diário com uma série de relatos sobre aquilo que ela entendia, que era a guerra e aquele momento pela qual ela passava, e tomou como missão de vida propagar esse diário de Anne Frank pelo mundo. O diário foi traduzido para dezenas de línguas, é um dos livros mais lidos e discutidos no mundo como um todo. E o objetivo fundamental é se estabelecer uma cultura do nunca mais. Nunca mais nós vamos permitir que uma discriminação de ordem étnica, religiosa e racial perpasse para um holocausto. Hitler, durante a Segunda Guerra Mundial, matou 6 milhões de judeus. Mas pouco se fala, mas ele também matou ciganos do leste europeu, negros, homossexuais, opositores políticos. Nós vivemos um holocausto onde
a filósofa alemã Hannah Arendt, né, que depois se radicou nos Estados Unidos, chegou à conclusão que o homem, a humanidade, é capaz de tudo. Josef Mengele, médico nazista, injetava clorofila no olho das crianças judias para saber o que acontecia quando o olho se transformava num olho verde. Os olhos verdes, como nós sabemos, são os mais raros do mundo, né? E é óbvio que essas crianças ficavam cegas. No campo de Auschwitz e Bergen-Belsen, dentre outros, né, nós tínhamos lá órfãos que eram gêmeos, que eram separados como gado para que os médicos nazistas fizessem testes, experimentos com doenças, com vacinas, com medicamentos, testes genéticos com essas crianças e muitas delas vinham a óbito. O horror trazido, né, pelo nazismo e pelo fascismo, lembrando que o fascismo era característico de Benito Mussolini na Itália, que se junta, né, na chamada Tríade do Mal, que inclui o Japão na Segunda Guerra Mundial, a Alemanha nazista de Hitler e o fascismo da Itália de Benito Mussolini. Todos esses três, obviamente, derrotados na Segunda Guerra Mundial, mas que traz pra gente o horror da humanidade que não consegue lidar com a diversidade, com um pensamento diferente, com um grupo étnico, racial distinto do nosso, que tem dificuldade do diálogo, que não tem compaixão, que não tem empatia para se colocar no lugar do outro, né, buscando um caminho de pacificação entre as pessoas. Culturalmente, nós podemos ser muito diversos, podemos ter cores diferentes, podemos ter crenças religiosas e políticas das mais diversas, mas nada, absolutamente nada, justifica a intolerância e o totalitarismo. O totalitarismo, ele é caracterizado quando eu não admito qualquer tipo de pensamento, de postura, ação ou grupo que não seja o meu. E o problema fundamental é óbvio. Dentro dos movimentos totalitários não há espaço para divergência, para diversidade, para o pensamento do outro, para a empatia. E isso levou a humanidade ao holocausto de 6 milhões de judeus. No total, o cálculo é feito que 9 milhões de pessoas morreram sob as ordens de Adolf Hitler e Benito Mussolini. A gente sabe, então, que essa perseguição foi uma perseguição cruel, mas Anne Frank traz para a gente um espaço de esperança, de humanidade diante de tanta dor. Agora, em 2020, ela completaria 90 anos. Talvez a mensagem mais bonita ela tenha deixado exatamente nos seus diários. Confere aqui. Anne Frank, 90 anos. Quando os nazistas invadiram a Holanda em setembro de 1939, Anne Frank tinha 10 anos. Aquele momento foi o começo de seu drama, que terminou com a morte dela no campo de concentração de Bergen-Belsen em 1945, aos 15 anos de idade. Anne foi mais uma vítima das atrocidades que abreviaram a vida de muitos judeus. Em 12 de junho de 2020, Anne Frank faria 90 anos. O conhecido suplício da família Frank teve início em 42. Seus membros já sofriam perseguições, como todos os judeus na Holanda, obrigados a ter uma vida restrita. Naquele julho de 42, a irmã mais velha de Anne, Margot, recebeu a ordem de ir para o campo de trabalhos forçados, o que fez o pai, Otto, decidir que a família deveria se abrigar no sótão do prédio da empresa. Foi dentro do esconderijo que a menina escreveu a maior parte do seu famoso diário, recebido como presente do pai pouco antes de irem para lá. Aqui, a família inteira de Anne Frank, do qual apenas o pai, Otto, que está à direita de Anne, aqui o Otto, identificado aqui, foi o único que sobreviveu. Palavras de Anne Frank no seu diário. O melhor de tudo é que penso e sinto.
Pelo menos posso escrever, senão me asfixiaria completamente. Que maravilha ninguém precisar esperar um único momento para melhorar o mundo. Aprendi uma coisa: só se conhece realmente uma pessoa depois de uma discussão. Só nessa altura se pode avaliar o seu verdadeiro caráter. Pense em toda a beleza que ainda resta em torno de você e seja feliz. Quando escrevo, sinto um alívio, a minha dor desaparece e a coragem volta. Apesar de tudo, eu ainda creio na bondade humana. O local abrigou um total de 8 pessoas que lá ficaram por mais de 2 anos. Até que em 4 de agosto de 44, além da família Frank, chegaram uma semana depois o casal Hermann e August Van Pels, com o filho Peter Van Pels. E no fim do ano juntou-se ao grupo o dentista Fritz Pfeiffer. Até hoje, porém, permanece um mistério sobre como eles foram encontrados pelos oficiais nazistas naquele mês de agosto de 44. O FBI americano voltou a investigar o caso em 2017, dentro da esfera de casos não resolvidos. Conforme conta o site do Museu Anne Frank, em Amsterdã, na Holanda, é certo que os oficiais que invadiram os esconderijos foram o austríaco Karl Silberberger e os holandeses Genius Gringus e Wilhelm Grodentorst. No fim da guerra, todos foram presos e confessaram o crime. Há também uma forte suspeita de que existiu um traidor que denunciou o grupo. Só não se sabe quem foi. A certeza é de que nenhum dos que acobertaram as pessoas tem envolvimento. Essa foto à esquerda foram as mulheres que foram libertadas do campo Bergen-Belsen, dos poucos judeus que sobreviveram ao massacre cometido pelos nazistas durante a Segunda Guerra Mundial nesse campo. E a foto à direita é um marco no campo de Bergen-Belsen para poder lembrar a população local sobre os horrores daquilo que foi o nazifascismo. Após a descoberta, Anne e outras pessoas do anexo foram enviadas ao campo de concentração. Somente Otto, o pai, sobreviveu e descobriu o diário após a sua libertação. Ele casou-se novamente, teve outros filhos e morreu em 1980. Mas sua verdadeira libertação, segundo ele próprio, aconteceu quando ele leu as palavras de Anne. Otto então assumiu como sua principal missão divulgar a bela mensagem da filha em favor dos direitos humanos e da vida. Até certo ponto era tarde, mas ele já não precisava mais esconder nada de ninguém. Bom, pessoal, que a mensagem de Anne Frank fique para a gente como conhecimento sobre aquilo que foi o nazifascismo e que a gente possa, como ela, ter esperanças, de uma vida sempre melhor, mais feliz e livre. Um abraço imenso para você e bons estudos.